Algumas vezes a gente passa por alguns momentos do culto como só mais um momento. Momento de oração, momento dos cânticos, momento da palavra. Será que você parou para prestar atenção em tudo que você cantou? Na importância, na dimensão de tudo que nós acabamos de cantar? Em especial, você prestou atenção naquilo que nós acabamos de cantar, na última música que nós cantamos? Naquilo que você disse para o Senhor, naquilo que você falou através desta canção? Tem dimensão? Eu espero que nosso texto desta noite nos ajude a ter dimensão daquilo que nós acabamos de cantar. Evangelho de João, capítulo 8, do 1 ao 11. Evangelho de João, 8, do 1 ao 11. Evangelho de João, capítulo 8, do 1 ao 11. Nos diz assim o texto bíblico. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Você entende a dimensão do que é o perdão de Deus? E entende a dimensão
do perdão de Deus sobre a vida de homens e mulheres pecadores e falhos, caídos, homens e mulheres carnais. Talvez você não tenha dimensão do que é isso, mas eu vou ilustrar. Eu gosto muito de assistir programas de investigação. E eu já assisti o programa um documentário que fala sobre o assassino do rio River. Acho que é isso. O assassino alguma coisa assim. Ou é Green River, do Rio Verde, alguma coisa assim, acho que é isso. Não me lembro agora totalmente no inglês, mas é o assassino do Rio Verde, é algo assim, a tradução. Este foi um psicopata, um sociopata que causou um medo grandioso nos Estados Unidos. Matava mulheres, assassinava, deixava seus corpos jogados à margem do rio. Quando ele foi preso, nos Estados Unidos eles permitem que as pessoas, as famílias da vítima, falem ao assassino. Aquele homem, como um sociopata, ele não tinha sentimentos nenhum. Então, você vai assistir o vídeo, esse vídeo tem até no YouTube. Você vai assistir o vídeo e as pessoas em lágrimas, as famílias em lágrimas, olhando para aquele homem cheio de ódio, dizendo: eu quero que você morra. Eu quero que você apodreça no inferno. Eu quero que você sofra. E elas falavam com sentimento, com choro. E aquele homem que estava sentado assim, nem ligou. Dificilmente um sociopata demonstra algum sentimento, praticamente nenhum. E ele estava dando a mínima para o que aquelas pessoas estavam falando. Então chegou um senhor e disse: todas essas pessoas aqui disseram que te odeiam. Todas essas pessoas aqui disseram que querem o seu mal. E você, nessa noite, me obriga a fazer a coisa mais difícil que Jesus me ensinou. Perdoar você por ter matado a minha filha. E aquele homem que estava indiferente chorou. Isso é a graça. A graça de Deus é capaz de perdoar o mais vil pecador. Não importa qual seja o tamanho do pecado, ou a grandiosidade, ou a gravidade do pecado aos olhos humanos, o Senhor é capaz de perdoar. E só pode perdoar como aquele homem perdoou aqueles que têm a dimensão do seu pecado, de que são pecadores e que receberam o perdão de Deus para perdoarem o próximo. E é isso que nós aprendemos na igreja. Jesus estava em Jerusalém. Eram os últimos dias da festa do tabernáculo. Uma grande controvérsia começou entre os judeus depois da fala de Jesus sobre ser a fonte da água da vida.
Alguns diziam, será esse o Cristo? Outros diziam, ele é um grande profeta. E outros diziam, mas o Cristo vem da Galileia. E uma grande discussão começa por conta das palavras de Jesus. Alguns querem prendê-lo, os guardas vão até os líderes do Sinédrio e dizem, olha, está um tumulto lá fora por causa de Jesus. E os líderes do Sinédrio, o conselho dos judeus da época, falam, vocês não prenderam ele por quê? Mas não era o momento de Jesus ser preso. E por isso, ele foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, não era 3 horas ou 4 horas da manhã, mas a tradução aqui pode ser também de manhã bem cedo. Bem cedo. Jesus vai ao templo. E a multidão estava lá para ouvir Jesus. O povo foi ao templo, ia com ele para ouvir Jesus. Jesus passou a ensiná-lo, estava ensinando, até que alguns homens trouxeram uma mulher. Trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério, e eles queriam ver o que Jesus iria mandar fazer. Pensando nesse texto, meus irmãos, o tema da nossa mensagem é o maravilhoso ensino de Jesus sobre o perdão. O maravilhoso ensino de Jesus sobre o perdão. E a primeira coisa é que Jesus estava sempre preocupado a ensinar. Versículo 2, ele assentou para ensinar o povo. Jesus estava sempre pronto a ensinar. A agenda de Jesus era uma agenda que tinha como na sua prioridade o ensino. Jesus sempre parava para falar às multidões, para ensinar às multidões. Ele estava sempre preocupado em anunciar o reino, em ensinar o propósito da lei de Deus, em ensinar o povo de Deus como o povo de Deus deve se portar no mundo, em ensinar a mensagem da salvação, ensinar a mensagem de esperança, de fé. Jesus estava sempre pronto a apontar através do ensino o caminho para Deus. Jesus sempre se preocupava em ensinar às pessoas aquilo que a lei dizia, aquilo que era a vontade de Deus. Esse é o dever da igreja. Esse é o dever dos discípulos de Jesus. Ensinar a palavra, ensinar a sã doutrina, ensinar o evangelho, pregar a verdade, doa a quem doer. Infelizmente hoje as pessoas não dão tanto valor ao ensino bíblico, e nós temos visto muitos que não têm conhecimento das Escrituras. Muitas pessoas na atualidade não têm conhecimento das Escrituras. Os crentes são falhos no seu conhecimento. Inclusive alguns líderes da igreja. É comum nós vermos nas igrejas líderes que também não conhecem a palavra de Deus. E por quê? Muitos não querem aprender, muitos não querem ensinar, mas eu vejo que a grande dificuldade das pessoas evitarem a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o verdadeiro ensino, é que elas não querem ser confrontadas. Elas não querem ser confrontadas com a verdade. O povo estava sedento e Jesus estava ali pronto para ensinar sobre o reino de Deus, para ensinar a vontade de Deus, para ensinar a palavra de Deus. E esse deve ser o compromisso da igreja verdadeira. O compromisso com a palavra. Uma igreja sadia tem prazer em ensinar a palavra, em aprender a palavra, em viver pela palavra. E por isso bem cedo Jesus estava ali, ensinando a palavra, e o povo estava ali para ouvir a palavra. Qual valor você tem dado para o ensino da palavra de Deus? O quanto você tem se dedicado a conhecer a palavra de Deus? O
quanto você tem se dedicado a crescer no conhecimento das Escrituras. Hoje é tempo. Daqui a alguns anos talvez você não tenha condições, você não tenha forças, você não tenha mais condições de estar aqui para aprender. E quantas vezes nós nos esforçamos para podermos crescer mais no conhecimento da Palavra de Deus? Essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever, crescer no ensino. E Jesus nos ensinou isso. A primeira lição é que Jesus estava preocupado com o ensino do povo. A segunda lição: a hipocrisia legalista é uma ameaça à igreja. Escribas, homens que copiavam e interpretavam a lei, autoridade, eram reconhecidos como autoridade religiosa diante do povo. Fariseus, um partido político numeroso, muito popular na época. Escribas e fariseus trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério. Provavelmente a polícia do templo ordenou essa prisão, e alguns líderes do Sinédrio estavam juntos naquela situação, naquele cenário. Mas aqueles homens que ali estavam, não estavam interessados na lei, não estavam interessados no pecado daquela mulher. Aqueles homens estavam interessados em tumultuar o ensino de Jesus. Estavam interessados em criar uma confusão. E foi justamente isso que aconteceu. Enquanto Jesus estava ensinando, começa um tumulto. Aqueles homens chegam, trazendo aquela mulher, colocam ela no meio, e várias pessoas estão ali. Aquela multidão que estava com Jesus logo se levanta e todo mundo passa a ficar rodeando aquela mulher. Pronto, Jesus para de ensinar. Aqueles líderes, ao invés de aprender com Jesus, estavam causando. Diziam ter um motivo nobre, piedoso, zeloso, mas o seu motivo era obscuro, era hipócrita, e o seu desejo era contra Jesus. Como nós sabemos disso? Olha o versículo de número 6. Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Aquela mulher foi flagrada cometendo um pecado grosseiro, grave, um ato condenável, infidelidade conjugal. A lei indicava que ela devia receber a punição. As mulheres que fossem pegas cometendo esse tipo de pecado deveriam receber uma punição. A punição mais comum era o apedrejamento. Havia outras formas também de punição, mas a mais comum era o apedrejamento. Parece nobre, legal, zeloso, boa intenção daqueles homens. Vamos acabar com a infidelidade, vamos tirar uma pecadora, uma adúltera do nosso meio. De boa intenção ou de boas intenções, diz o ditado, onde que está cheio? O inferno. E é simplesmente porque as pessoas podem dizer, é por uma causa nobre. Eu posso acreditar, você pode acreditar, mas existe alguém que vai lá dentro da sua alma, lá dentro do seu coração, dos seus pensamentos, vai dizer, essa causa não é nobre. Ou vai dizer, isto é verdadeiramente nobre. Só aquele que conhece, que sonda, sabe as reais intenções, os motivos do nosso coração.
E Jesus sabia que a intenção daqueles homens era maligna. Eram intenções más, perversas. E eles não podiam esconder isso de Jesus. A palavra que João usa aí para tentá-lo, era o objetivo de levar Jesus a pecar. O objetivo era, por trás daquele movimento, levar Jesus a cometer um erro, a um propósito maligno, um plano praticamente infalível. Se tivesse ali um personagem de teatro, de cinema, de desenho animado, ele iria mexer as mãos e dizer: o meu plano é infalível. Quase isso. Vejam só qual era o plano deles. Se Jesus dissesse: apedrejem esta mulher até a morte, como diz a lei, se Jesus dissesse isto, aquela mulher seria condenada dentro da lei dos judeus, mas as leis romanas não permitiriam, ou melhor, não permitiam, melhor dizendo, que os judeus tirassem a vida de alguém. Então os judeus não poderiam condenar ninguém à morte. Se Jesus dissesse: apedrejem, cumpram a lei, o que os fariseus e escribas iam fazer? Acusá-lo diante das leis romanas. Mas o próximo passo é uma jogada de mestre. E se Jesus disser: não condenem esta mulher, não façam isso, o que eles iriam falar? Você está contra a lei de Moisés. Você está negligenciando as leis de Moisés. Você está negligenciando as nossas tradições e acobertando o pecado. O que deve acontecer com ele? Ser punido. O plano era praticamente infalível. Um desejo mau, egoísta. Os religiosos da época não tinham interesse na lei, não tinham interesse na mulher, mas tinham interesse em condenar Jesus. O propósito deles era diabólico. O propósito deles estava ali disfarçado de piedoso, de zeloso, mas era um propósito perverso, maligno. Esse é o legalista religioso. Ele não está preocupado em aprender de Jesus, ele não está preocupado em mudar de vida, ele não está preocupado em ter uma nova atitude, ele não está preocupado em fazer renúncias, ele não está preocupado em negar a si mesmo, ele está cego na sua religiosidade, no seu legalismo, e ele é incapaz de fazer qualquer coisa para mudar isto, porque ele busca apenas os seus próprios interesses. Ainda que precisassem humilhar aquela mulher, ainda que precisassem usar a lei, causar tumulto, eles fariam isso para atacar Jesus. Isto aconteceu também com os apóstolos. Isto acontece também nos dias de hoje. Uma coisa vocês sempre ouviram de mim aqui, e eu vou repetir. Vocês vão guardar essa frase, vão lembrar. O pastor sempre diz: não deis lugar ao diabo. Não seja um agente de Satanás. E aqueles homens legalistas estavam dando lugar ao diabo. Eram agentes de Satanás. E é justamente por isso que a Bíblia diz que nós devemos vigiar. Vigiar o nosso coração, vigiar as nossas intenções. Porque aquilo que aparentemente pode parecer piedoso, pode ser um grande problema. Pode ser motivo de contendas, desunião,
de tantas outras coisas. Então precisamos estar atentos. A terceira coisa que nós encontramos no texto: todos somos pecadores. O Senhor conhece o nosso coração. A intenção maligna por trás daquele plano era clara: fazer Jesus tropeçar. Usaram aquela mulher, ela foi uma vítima. Escribas e fariseus sabiam do que realmente se tratava aquele propósito, do que realmente se tratava toda aquela cena, todo aquele acontecimento. Eles sabiam porque eles tinham planejado isso. Mas as pessoas que ali estavam, cada um já com a sua pedra, não tinham ideia do que os fariseus e escribas estavam tramando. E eles estavam ali, prontos para apedrejar aquela mulher, prontos para aplicar a lei sobre aquela mulher, prontos para matar aquela mulher. E por quê? Por que eles estavam prontos para isso? Porque ela era uma adúltera, uma traidora, uma infiel. Ela não era digna aos olhos daqueles homens e mulheres de perdão. Ela não merecia viver entre eles. Ela estava julgada e condenada por aquelas pessoas. E por que ela estava já condenada e julgada por aquelas pessoas? Porque aquelas pessoas só estavam vendo uma coisa. Elas só tinham olhos para uma coisa: o pecado daquela mulher, o erro daquela mulher. E assim é o ser humano. A tendência do homem em julgar o próximo, em condenar o próximo, e faz isso com uma facilidade. Conseguimos ver os erros dos outros, os defeitos dos outros, os pecados dos outros, e conseguimos condenar os outros por conta disso. Muitas vezes fazemos isso com naturalidade, arrogância, como juízes. E era isso que estava acontecendo ali. E Jesus já nos advertiu sobre isso. Ele disse: cuidado quando você vai olhar para o cisco do olho do teu irmão. Por quê? Porque enquanto você está olhando para o cisco do olho do seu irmão, tem uma trave no seu. Jesus ensinou para não julgarmos. Ele não deu autoridade a ninguém para julgar e condenar alguém. Só Ele tem essa autoridade. Nem eu, como pastor, ninguém tem autoridade de julgar e condenar alguém, a não ser Jesus. Condenar pelos seus pecados. Mas nós nos esquecemos que somos pecadores, esquecemos que somos carnais, esquecemos que somos caídos, esquecemos que somos indignos, esquecemos que somos miseráveis, esquecemos que somos falhos, tanto quanto os outros, quanto apontamos o dedo, melhor dizendo. Somos tão corruptos, somos tão egoístas, tão avarentos, tão cobiçosos, tão maldosos quanto aqueles que nós condenamos. Mas mesmo assim, sabendo do que a palavra de Deus ensina, sabendo do cuidado que devemos ter com a nossa vida, com os nossos pecados, com os nossos erros, mesmo assim, nos achamos no direito, como os fariseus e escribas, de olhar para os erros dos outros, de apontar as falhas dos outros e de condenar os outros. E sabe por que isso acontece? Porque nós temos uma grande tendência de nos esquecermos do ensino bíblico.
A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Ninguém é salvo por obras. Ninguém é salvo porque é bom. Ninguém é salvo porque faz aquilo que é certo. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Deus escolheu o seu povo na eternidade. Ele elegeu, e aqueles que Ele escolheu, que Ele elegeu, Ele aplica a sua graça, o seu amor, e Ele enviou Jesus para morrer por eles, para fazer aquilo que eles não poderiam fazer, para pagar o preço que eles não poderiam pagar. Mas nós entendemos isso na teoria. É verdade, pastor, o senhor já disse isso, eu li isso na Confissão de Fé de Westminster, eu já li isso no Breve Catecismo, eu já ouvi o reverendo Hernandes falar sobre isso, o reverendo Nicodemos falar sobre isso, é isso, mas nós entendemos a teoria, mas não na prática. A prática é outra coisa. É como muitas vezes um profissional da saúde que diz assim: olha, você deve fazer dieta, parar de fumar, de beber, porque senão a sua saúde vai para... Só que aí você olha para o profissional da saúde, ele faz tudo isso. Ele sabe a prática, mas a teoria é difícil de fazer. Ou ele sabe a teoria, a prática é difícil. Obrigado. E nós nos achamos cheios de justiça própria. A nossa tendência é fazer como na parábola do publicano e do fariseu, lembra? Publicano e fariseu? O publicano dizia: Senhor, você propício a mim, pecador. E o fariseu: Senhor, eu dou dízimo, eu vou ao templo, eu sou um religioso, eu mereço. Quem foi justificado? Não o fariseu. Porque ninguém é salvo pelas suas obras. Ninguém é salvo pela justiça própria. Mas isso aconteceu na parábola do publicano e do fariseu. Isso aconteceu na parábola do filho pródigo. O filho mais velho se achava mais digno do que o mais novo. Isto aconteceu também com Jonas, profeta Jonas, que achava que os moradores de Nínive eram indignos de se arrepender e receber o perdão de Deus. Ele não queria pregar porque ele não queria que ele se arrependesse. Ele disse para Deus: eu vou pregar, esse povo vai se arrepender, o Senhor vai perdoar, e eu não quero isso. Isso acontecia com a igreja de Corinto. Se achavam melhores, mais espirituais do que os outros, por conta das manifestações espirituais que havia. Mas a verdade é que você pode dar o dízimo, você pode ir na igreja, você pode ter um cargo, você pode ser um oficial, você pode ser um pastor, presbítero, um diácono, você pode ser crente há muito tempo, estar na igreja há muito tempo, mas eu vou lhe falar que nada disso te dá o direito de entrar no céu, nada disso te dá o direito da salvação. A única coisa que te dá o direito da salvação é você reconhecer os seus pecados e reconhecer que você só pode ser salvo pela graça de Deus, que você é tão pecador quanto os homens e mulheres que caminham neste mundo, que você é tão pecador contra homens e mulheres que você condena, que você é tão pecador contra as pessoas que você olha e aponta os pecados. Nós achamos que porque não praticamos alguns tipos de pecado que nós somos mais merecedores, ou que nós somos merecedores de alguma coisa, mas não somos. Há pecados ocultos, coisas que somente nós sabemos, há desejos do nosso coração que são perversos, que são malignos, e Deus conhece o nosso coração. Não há nada que nós podemos esconder dele. É por isso que você não pode julgar as pessoas, é por isso que você não pode condenar as pessoas, é por isso que você não pode dizer: Deus vai salvar esse, Deus não vai salvar aquele, Deus não pode salvar esse ou não pode salvar aquele. Você não pode dizer isto, e Jesus nos ensina isso claramente no texto. Aquela multidão que estava ali pronta para condenar o pecado daquela mulher, ouve Jesus falar: tudo bem, pode começar. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E o que aconteceu?
Nenhum teve coragem de atirar pedra naquela mulher. Esta palavra de Jesus nos ensina o quanto nós somos falhos e pecadores, o quanto nós somos necessitados da graça, o quanto nós necessitamos da misericórdia e do amor de Deus na nossa vida, o quanto nós necessitamos nos arrepender dos nossos pecados, o quanto nós necessitamos da obra redentora de Cristo para sermos perdoados, justificados, purificados e salvos. Atire a primeira pedra, se você não tem pecado. Algumas igrejas costumam dizer assim: olhe para o seu irmão e diga que você ama ele, diga que ele é especial, não é? Eu vou dizer para você: olhe para o seu irmão, em quem você vai atirar a pedra? Na verdade, nós somos o espelho de nós mesmos. Quando você está olhando para um outro ser humano, você está vendo o seu espelho. Somos pecadores, caídos. A Bíblia diz: todos pecaram. Todos pecaram. Todos carecem da graça de Deus. Quando eu estava em Lambari, eu conheci um cântico que os irmãos entoavam com alegria, e esse cântico dizia assim: quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E eles falarão e perguntarão: como é que você chegou aqui? E qual é a resposta? Não, eu cheguei aqui porque eu ia em todas as reuniões de oração, eu estava em todos os cultos, eu era dizimista, eu dava aula na escola dominical, eu tocava, eu pregava, eu dava esmola aos pobres, por isso eu estou aqui. Não. O hino continua dizendo: foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Jesus conhece os nossos corações, Jesus conhece as nossas intenções, Jesus conhece a nossa vida. E a pergunta é: quem diante do Senhor tem condições de atirar a primeira pedra? A quarta e última lição: o maravilhoso perdão de Jesus. Quem atirou a primeira pedra? Ninguém. Todos saíram de fininho, um a um, ficando só a mulher e Jesus. Onde estão os teus acusadores? Perguntou Jesus. Onde estão todos aqueles que fizeram aquela cena? Onde estão aqueles homens zelosos pela lei? Onde estão aqueles homens nobres, piedosos, que levam a ferro e fogo a lei de Moisés? Onde estão? Ninguém ficou. Ninguém te condenou, disse Jesus. Não havia um homem ou mulher ali que fosse perfeito. Não havia um homem ou mulher ali que tivesse cumprido a lei de Deus perfeitamente. Não havia um homem ou mulher ali acima do bem e do mal. Todos eram pecadores. Assim como eu e você, todos nós somos pecadores. Mas o melhor está por vir. O que aquela mulher ouviu de Jesus? Ele disse: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Se tem alguém ali que poderia condenar, se tem alguém que poderia tirar a pedra sem nenhum problema, é Jesus. Ele não pecou, perfeito, em todo o seu caminho, santo e justo, e nem ele
condenou aquela mulher. E por que ele não condenou? Porque ele é conivente com o pecado? Porque ele aceita que as pessoas vivam de qualquer jeito, cometendo pecados? Não. Porque Jesus não vê como nós vemos. Deus não olha para os homens como nós olhamos. Nós olhamos condenando, apontando, nós olhamos julgando, nós olhamos nos achando melhores do que eles, mas Deus olha com misericórdia para o pecador. Deus olha com compaixão para o pecador. Deus olha com amor para o pecador. E um dia Ele olhou para você desse jeito. Um dia Ele olhou para você nos seus pecados. Um dia Ele olhou para você na sua perdição. Um dia Ele olhou para você na sua rebeldia, longe dele, fazendo coisas que desagradavam a Ele, e Ele olhou para você com amor. Talvez algumas pessoas da tua vida tenham olhado para você e condenado você, mas Jesus olhou com misericórdia, com compaixão, e por isso você está aqui. Ele viu que aquela mulher necessitava de perdão, misericórdia, amor e graça. Ele viu que aquela vida também poderia ser restaurada, também poderia ser redimida, salva. A escolha dele não é como a nossa escolha. Ele escolheu aquela mulher, assim como escolheu a homens e mulheres nesta época, lá na eternidade. A sua escolha foi santa, misericordiosa, amorosa, graciosa, livre de qualquer influência. Escribas, fariseus olhavam para aquela mulher condenando. Jesus olhava para aquela mulher buscando redimi-la. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Eu apresentei 4 personagens aqui. Jesus, ou melhor, o texto nos apresenta Jesus, escribas e fariseus, a multidão desejosa por apedrejar aquela mulher e uma pecadora. E a pergunta que eu faço para você é: com quem você se identifica? Quem seria você neste episódio? Aonde você estaria? E quando eu comecei a refletir sobre isso, enquanto eu preparava esse sermão, eu falei: Senhor, eu não posso ser outra pessoa senão essa mulher. Eu sou tão pecador quanto ela. Eu sou tão miserável quanto ela. Eu sou tão imerecedor da tua graça quanto ela. Mas eu agradeço porque um dia eu ouvi as mesmas palavras que ela ouviu. Vai e não peques mais. Vai, muda de vida, muda de atitude. Vai, arruma a tua casa, conserta a tua vida, arranca o que está atrapalhando, deixa para trás o teu passado e viva uma vida santa na presença de Jesus. Viva uma vida consagrada na presença de Jesus. Ainda que o inimigo venha te acusar, saiba que Jesus comprou o teu perdão. O sangue dele apaga toda acusação. Então consagra a sua vida nas mãos de Jesus. Receba a paz que só Jesus pode te dar. Não peques mais. Muda de vida, de atitude.
Busque a santidade. Esta frase não significa que aquela mulher nunca mais iria pecar, ou que eu e você nunca mais iremos pecar. Mas esta frase diz: tenha uma nova vida em Cristo. Vá, não peques mais. E se acontecer de você pecar, porque nós somos pecadores, tenha um coração arrependido, contrito, e confesse seus pecados a Jesus. Porque Ele pode te perdoar, te libertar. Já parou para pensar que talvez essa crise que você vive no seu casamento, a crise que você vive no seu trabalho, na sua família, na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, já parou para pensar que talvez essa crise que você tem enfrentado é porque você precisa ouvir essa palavra? Vá e não peques mais. Muda de atitude, muda de direção. Vá na direção de Deus. Faça aquilo que Deus quer. Busque agradar ao Senhor. E receba toda a restauração, toda a transformação que só Jesus pode dar. O hino que nós iríamos cantar é o 67. Mas eu nem combinei com o Fábio para tocar o hino. Você vai tocar o 67? Mas antes de tocar o 67, nós vamos cantar um cântico o último cântico. Ou melhor, nós vamos substituir. O 67 eu deixo para depois. Vamos substituir. Vamos cantar o último cântico. Se coloque de pé.